ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Hoje não teve música, porque teve música anteriormente, né? Só que o Instagram às vezes está dando bug e não está chamando ninguém para minha live, né? Aí às vezes eu tenho que fechar e abrir de novo para que a notificação apareça para você, tá? Então a música já foi tocada na outra vez. Então agora vamos começar com a nossa live aqui. Ótimo, perfeito. Há um tempo, já vem um tempo que eu venho percebendo, né, que existe uma certa vocação para mim para tratar com famílias, né? Eu gosto muito do assunto filhos. A minha esposa que está aqui sabe bem disso, né? Ela também gosta bastante. Eu tenho esse chamado para falar sobre casamento, né? Sobre relacionamentos. E eu entendo muito bem da dinâmica familiar porque é a demanda que eu pego, né? Com mais frequência. Então eu entendo, né? Primeiro que eu tive família, uma família estruturada inclusive, mas também uma família que teve defeitos, obviamente, né? Como qualquer uma, mas também com algumas qualidades, né? Então, de alguma forma eu entendo essa dinâmica familiar e estudo bastante sobre isso. Eu gosto bastante desse movimento, filhos, pais, marido, mulher, né? Enteada, sogro, genro, né? Nora, essa dinâmica familiar que há muitos anos vão se passando e sempre existem problemas nisso. Quer dizer, sempre de alguma forma é uma dinâmica complexa, né? Que eu não digo que eu entendo ela por completo, mas ao mesmo tempo eu sei que existem ferramentas que podem ajudar a melhorar essas questões. Então, eu entendo que existe assim uma certa vocação para isso, né, para tratar essas questões familiares. E eu queria aprofundar esse tema com vocês. Eu queria, né, estar mais aqui ajudando você a de fato estruturar a sua família, para que você tenha harmonia na sua família, harmonia com os seus familiares. Independente se você está ainda na casa dos seus pais, se você ainda se você mora sozinho, né? Se você está casada, se você já tem filhos, se você está com os netos, não importa. A dinâmica familiar em alguma estrutura permanece a mesma. Fala, meu amigo Douglas, tranquilo? A dinâmica familiar ela vai permanecendo de alguma forma, ela tem um padrão, né? Não que ela é 100% padrão, porque cada família é de uma forma, obviamente, né? Mas existem algumas coisas que se nós não priorizarmos, se nós não trabalharmos, nós de alguma forma vamos, né, perder mão da nossa família, né? É claro que esse tema é um tema que eu quero tratar em um outro lugar com vocês com mais profundidade. Eu quero trabalhar cada um desses pilares. Isso acho que não é possível fazer hoje, porque, né, vamos pensar aqui, o primeiro pilar é o sono. Se eu fosse tratar só do pilar sono aqui, a gente ficaria umas 2 horas aqui mais ou menos, né? O Douglas aí, que também é terapeuta, sabe muito bem disso, né? Que o tema talvez mais complexo e talvez seja o mais importante, né, para gente dentro de uma sessão terapêutica seria o sono. Se você tem um paciente que ele não dorme, você não vai obter resultados com a terapia, né? Inclusive na nossa anamnese a gente tem que perguntar: e aí, como é que está seu sono? Né? Porque o sono de fato é um pilar importantíssimo. Então quer dizer, eu não vou conseguir aqui tratar os 7 pilares da harmonia familiar, mas eu quero que você intuitivamente vá pegar o que eu vou falar agora, que isso é de fato, né, o Douglas falou, é realmente mais complexo, mais importante, claro, né? Como é que eu tenho um paciente, por exemplo, que ele não dorme direito e ele vai obter resultados com a terapia? Nem se você for o melhor terapeuta do mundo, você está entendendo? Né? O próprio Jesus Cristo, né, que é o modelo ideal de pessoa para nós aqui, o que Jesus Cristo falava? Não estáis ansiosos por coisa alguma. É como se ele estivesse falando assim: calma, descansa, dorme, pega no sono, amanhã, né?
A cada coisa tem seu tempo, né? Vai lá, né? A alegria vem pela manhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que ele estava querendo dizer? Calma, vai dormir, você está entendendo? Vai descansar. Coloque seu coração, descansa, calma. Calma que as coisas vão começar a dar certo, né? Mas você precisa dormir primeiro, você está entendendo? Então quer dizer, tratar os 7 pilares aqui seria impossível hoje eu tratar com profundidade todos os pilares, mas eu queria citá-los para que você de alguma forma anote e vá percebendo o seguinte: onde que eu posso estar falhando aqui, né? Obviamente você não vai ter toda a ferramenta para você corrigir isso, mas intuitivamente você já consegue perceber o seguinte: cara, isso aqui que o Davi falou faz muito sentido. E você vai perceber que isso vai funcionar para quem mora sozinho, para quem está solteiro, tá? Para quem está casado, para quem já tem filhos, para quem tem netos, tá? Isso vai funcionar para todo mundo, ok? O primeiro pilar, obviamente, é o sono, né? E eu gosto de dizer aqui que esses 4 primeiros pilares aqui, eles são pilares relacionados também, principalmente, com os filhos. Por quê? Repara para você ver, às vezes já está aquele filho chatinho, né? A Ingrid entrou aí, a Ingrid trabalha com crianças. A gente provavelmente já cita esses pontos aqui aos pais, né? Por quê? Porque se eles estiverem desorganizados, você vai ter filhos mais irritadiços, você vai ter filhos desobedientes, você vai ter filhos mais que vão fazer mais pirraça, né? Lembra disso, filho ele só faz pirraça porque existe uma motivação. Nenhum filho faz pirraça para te apurrinhar, entenda sempre isso, né? Ah, mas meu filho está querendo me irritar. Só pode ser que ele está querendo me sacanear. Filho não tá querendo te sacanear. Ah, Davi, então ele está querendo apanhar? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai apanhar. Deixa eu te dizer, ele está querendo a sua atenção, né? Ou porque você não dá atenção para ele, ou porque se ele fizer isso, ele vai chamar a sua atenção para a necessidade que ele tem no momento, né? Por exemplo, ele quer dormir, né? Que é o primeiro pilar que eu disse para você. Ele quer dormir. E aí passa do horário de sono dele, ou ele não tem, né, essa rotina de sono dele, né? Tá tudo desorganizado o sono dele. Um dia ele dorme meia-noite, outro dia ele dorme, você coloca ele para dormir 7, e aí ele vai fazer pirraça na cama até meia-noite, né? Outra hora ele dorme de tarde, outra hora ele já não dorme de tarde, você tá entendendo? Aqui é um grande ponto importante que você entenda, né? Se você de alguma forma não tem essa organização do sono, a sua família começa a se tornar uma bagunça. Um dia você e seu marido dormem, tá, tem dias, né, que você pode, né, de alguma forma sentar com o marido, né, e assistir um filme até mais tarde, né, tá tudo bem. Mas se você olha para a sua semana e a sua semana cada dia, né, eu até brinco isso com as minhas pacientes. Olha para a sua semana, finge que tem uma câmera filmando toda a sua casa, toda a sua semana. Se eu olhasse as filmagens dessa semana da sua vida, seria a filmagem da mesma pessoa? Eu conseguiria olhar e falar assim, não, isso aqui de fato parece a rotina de fulano de tal, parece a rotina da Sônia, parece a rotina da Amanda, né? Parece a rotina do Douglas, da Aline. Parece, né? Não, Davi, não parece. Cada dia parece que é de uma pessoa. Então, né, você já tem aí o primeiro pilar desregulado. Colocar isso em ordem, né? E você vai ver que normalmente os pilares aqui eles vão se somando um ao outro, tá? Você vê que eu já falei de ordem, que eu já falei de organização, que eu já falei, né, de tempo. Vocês vão entender isso aqui. Então, o primeiro pilar é o sono. O segundo pilar seria a alimentação, né? O segundo pilar é a alimentação para a ordem familiar. Cada dia vocês comem de um jeito. Um dia vocês comem, fazem uma dieta, outro dia vocês comem porcarias, né? O seu filho vai entender nada. Você está entendendo? O seu filho, né, a alimentação dele é toda desregrada. O seu filho come a hora que quer. O seu filho não tem uma rotina alimentar, né? Primeiro ele come 8 horas da noite, depois ele come meia-noite, depois ele só come de tarde, depois ele fica sem comer. Aí ele começa a chorar e você começa a achar que ele está sacaneando você.
E isso também funciona para você. Você percebe como que você fica quando você não tem uma rotina de alimentação? Né? Você come um dia, no outro você não come. Um dia você come 4.000 calorias, outro dia você come 1.000 calorias. Seu corpo vai, de alguma forma, né, ele vai mostrar para você que tem alguma coisa errada aí. Através das fezes, através do o intestino, ele vai mudar todo, né? Através do seu humor. Ah, todo dia eu como isso aqui, eu fico bem. Hoje eu comi, sei lá, né? Por exemplo, né? Já teve vezes de eu, como terapeuta, dar esse vacilo, né? O Douglas que está aqui sabe disso, né? Quando a gente estudava, a gente ia cortando a tarde inteira. A tarde não, de manhã e de tarde, né? Só parava à noite estudando e tomando café, tomando café, tomando café. Mas eu sei que eu sou hipersensível a café. Eu preciso ter um regular de sono. Porque, por exemplo, leite me quebra, né? Que eu tenho alergia, né? O café, né? Eu sou hipersensível a café. Se eu tomar um dedinho de café assim depois de determinado horário, eu não durmo à noite. O óleo me dá dor aqui. Aí o que eu fazia? Vamos lá, Douglas, vamos estudar. Eu sei o Yuri, né? Aí a gente ia estudar, comprava fandangos, gordura pura, saturada, tomando café, depois, né? Tomava um leite, tomava um sorvete. Pronto. Chegava à noite, estava com dor aqui, com diarreia e não conseguia dormir por conta do café. Você está entendendo? E aí o que vai acontecer com um cara desse? O que vai acontecer com uma mulher dessa? Vai ficar extremamente irritada. Fica extremamente chateada, fica ansiosa. E aí muda a harmonia familiar. Aí daqui a pouco o marido chega e você dá uma patada nele. O filho chega, você reage e bate no filho. Esse filho tá querendo me sacanear. Você tá entendendo? Imagina um pai que já está todo desregulado, uma mãe que já está toda desregulada. Vem o filho que está desregulado e começa a chorar, começa a fazer a pirracinha dele lá, o pai lá e bate no menino. Bate por quê? Porque quer o próprio sossego. Quando o menino, na verdade, está dando uma resposta para você de que a situação alimentar dele está um caos. Você está entendendo? Aqui já é o segundo pilar. Qual o terceiro pilar? O terceiro pilar é a higiene. Minha mãe está aqui? Minha mãe está aqui? Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Minha mãe está aqui. Uma coisa minha mãe me ensinou, e assim, é uma das, talvez, das melhores coisas que ela já me ensinou. Eu até brinco com ela, você e a Ingrid, né, são bem neuróticas com limpeza. Mas tem um porquê de ser, né, uma motivação da limpeza. Tá? É claro que a limpeza não pode tirar a sua alegria de viver, né? Você fica viver para a limpeza, mas a higiene ela é um ponto fundamental na harmonia familiar. E eu achava engraçado, minha mãe reclamava às vezes, né? Falava assim, não, a casa tá suja, você tem que me ajudar e tal, não sei o quê. E naquela época eu era um traste, né? Um adolescente serve para nada, né? Essa é a verdade. Um adolescente não serve para muita coisa, não. E aí o adolescente que não serve para nada, ele sempre acha que a mãe tá reclamando à toa, né? Quando na verdade a mãe tá igual aquela criança lá reclamando, né? Ela tem aquele motivo para reclamar. E aí aquele monte de marmanjo, de gente para cuidar e ela tinha que arrumar ao mesmo tempo. Depois que eu morei sozinho, eu comecei a perceber, né, o efeito de uma casa desorganizada pode fazer no seu humor e na harmonia familiar. Gente, entende, perceba isso na casa de vocês agora. Isso eu aprendi muito bem com minha mãe. Vocês vão brigar mais porque a casa de vocês está bagunçada. Vocês vão brigar mais porque a casa de vocês está suja. Tá? Entenda isso. Isso é claro, evidente. Perceba. Faz um teste. Deixa a sua casa bagunçada um dia e vai ver como é que vai ser o humor da sua família. Seu filho vai virar o caos. Seu filho já não vai ter lugar. Seu filho já vai ficar mais desobediente com você. Seu marido chega puto. Você, como marido, chega lá, a mulher já está estressada. Você está entendendo? É todo esse processo. É todo esse processo. A higiene, ela é fundamental no processo da harmonia familiar. Se você não consegue ter uma casa minimamente higiênica, limpa, e isso, a higiene é em todo ponto, é uma casa limpa, tá? É uma roupa limpa, tá? A higiene conta isso tudo, né? Conta isso tudo, tá? O padrão da higiene, né? Ele vai desde o escovar os dentes, do cortar o cabelo, né? Do fazer a barba, né? De uma roupa. A higiene está em tudo. A higiene está em tudo. É importante.
Olha pra você ver como é que você quer ter uma harmonia de um casamento se seu marido não escova dente, não passa fio dental, tem um bafo danado. Você não vai ter harmonia familiar nunca com um marido desse. Você tá entendendo? Detalhes fazem a diferença, tá? E esse é um dos pilares fundamentais para a harmonia familiar, que é a higiene, tá? Outro pilar muito importante, percebe que como que já são 8h23, eu não vou poder falar com profundidade em todos os temas, eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu quero que vocês vão catalogando aí, tá? Uma das coisas também é a ordem. Ordem, né, é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, beleza e ordem andam juntos, né? E é através da beleza que você alcança a bondade, é através da bondade que você alcança a verdade. Não tem como encontrar a verdade, que é Deus, sem que você seja bom. E não tem como ser bom sem que você tenha beleza na sua vida. E a beleza, ela está atrelada à ordem. E a ordem, ela tem diversos fatores que eu poderia ficar aqui 2 horas explicando sobre a ordem, mas pega pelo menos o ponto ideal, né? A ordem, ela se contrapõe ao caos. Então, observe, né, o que está desordenando a sua casa. É as coisas que vocês assistem na TV, tá? É a quantidade de uso de tela, né? O excesso de briga, de manipulação, de discussão dentro de casa. Tá entendendo? É o que? A casa está muito quente, a casa está muito fria, né? São detalhes, né? Você olha para a casa, ela é uma casa feia, né? Ela é uma casa assim que você olha para ela, está uma espécie de caos, as paredes estão sujas, pé de menino, né? A casa está mal pintada, percebe? Esses são os detalhes que fazem uma desordem na vida de vocês. E essa ordem, né, vai levar você novamente para o centro. Repara quando você vai, né, numa favela, aquilo é uma desordem. Por que tem tanto crime? Não é que tem, né, não é porque tem desordem porque tem crime, né? Não, tem crime porque tem desordem. Você está entendendo? A desordem chega primeiro. E a desordem faz com que essas pessoas elas tenham comportamentos assim, as pessoas ficam mais irritadas, matam mais as outras, há mais estresse, há mais roubo. É a famosa teoria das janelas quebradas, né? Se você tem um carro na rua, tá com a janela fechada, tá tudo bem, todo mundo vai passar normal. Quebra uma janela daquele carro, você vai ver que vai começar a vir gente tacar mais pedra, gente que vai saquear o carro. Por quê? Deu uma abertura, a janela está quebrada, agora tudo vai se quebrar. É aquela casa que estava normal, pichou o muro pela primeira vez, todo mundo vai pichar aquele muro ali, vai destruir aquela casa. É a teoria da janela quebrada. A desordem abre espaço para mais desordem. Agora vai numa cidade do sul, vai numa cidade lá, sei lá, Domingos Martins do Espírito Santo, onde você vê aquelas casinhas em ordem, né? Aquela sensação de europeu, né? Aquela coisa toda organizadinha, bonitinha. O que acontece? A gente vai voltando para o centro, a gente fica mais criativo, a gente fica mais feliz, fica mais disposto. Por quê? Porque há uma ordem naquilo ali. Então, essa ordem os seus filhos precisam, seu marido precisa, você precisa, para que haja harmonia familiar, tá bom? Outra coisa também, né? Isso aqui prova para mim que é impossível eu falar sobre todos os temas, né? Que um outro pilar, né? Eu já falei aqui sobre 4 pilares. O 5º pilar são 2 coisas, que é o temperamento e a linguagem de amor. Entender o temperamento das pessoas que você ama, né? Qual é o temperamento dessa pessoa? Por que ela age assim? Quais são os vícios que ela tem tendência? Quais são as virtudes que ela tem tendência? Por que ela se comporta assim? Por que ela se retrai assim? E ao mesmo tempo a linguagem de amor, como que essa pessoa se sente amada? Né? Como que eu me sinto amado? Como que meu filho se sente amado? Qual é a forma dele de expressar amor? Isso tudo também influencia para que você perceba como que essa pessoa age no mundo e como que ela se sente amada no mundo. Entender quem está do seu lado, a forma como ele ama, a forma como ele se sente amado, a forma como ele age no mundo, a forma como ele sente, recebe o mundo e age diante dele é fundamental para que você tenha uma boa harmonia familiar. E o penúltimo ponto aqui é a autoridade. Isso dá muito com relação aos filhos, a esposa e o marido.
Porque cada forma de autoridade vai ser exercida de forma diferente. A esposa vai ter uma espécie de autoridade diante do marido. Como que essa mulher deve praticar, né, essa autoridade? Ela vai, né, de alguma forma, ter uma autoridade em forma de submissão. Porque o que é a submissão? Submissão é estar debaixo da mesma missão, não ser escravo do outro, não se anular diante do outro. E a mulher vai ter essa espécie de autoridade de conduzir o lar, sem ser uma manipuladora, sem ser uma general dentro de casa. Assim como o marido também vai ter uma autoridade não de mandar na esposa, mas de coordenar o lar e ser o cabeça do lar. E também vai ter uma forma de exercer essa autoridade em forma de hierarquia no filho. Isso vai trazer o seu filho para o centro. O seu filho vai estar mais organizado. O seu filho vai ficar mais inteligente. Ele vai ficar mais seguro. Porque existe alguém que tem autoridade. Não é aquele que fica falseando. Aquele que, se ele faz uma pirracinha, o pai já muda. Não, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. O seu filho percebe isso. Percebe que você tem uma autoridade frágil. Ele olha para você e vê que você né, dá aquela fragilizada quando ele dá um chorinho. Tipo, cara, meu pai é manipulável. Minha mãe é manipulável. Então ele não se sente seguro. Por mais que ele está ganhando o que ele quer. Né? Eu estava um dia desse com um paciente, ele me falou, eu dou tudo para minha filha, eu faço tudo para minha filha, tudo. E a mãe dela é brava igual não sei o que, só que eles são separados. Ele falou assim, filha, eu vou prender você aqui, não vou deixar você ir embora mais não, hein? A filha chegou para mim e falou, mãe, eu não quero ir. A criança entende tudo literalmente, né? E aí ela falou assim, mãe, eu não quero ir mais para casa do meu pai, não. Ela falou, por que você não quer? Ah, meu pai falou que vai me prender lá e não vai me deixar eu voltar mais, não. Aí ele foi e falou com ela, filho, eu tava brincando, é porque eu quero que você fique comigo e tal. Você não quer ficar com o papai? Ela falou, não, eu não quero ficar com o papai, eu quero morar com a mamãe. Eu falei com ele, é claro, você é uma colônia de férias. A mãe é que traz, né, a segurança real para ela. A mãe é brava, mas a mãe sabe guiar a filha com uma autoridade que ela precisa. Inconscientemente, uma criancinha, ela sabe que é melhor ter o que precisa do que o que quer. O que quer a gente tem de vez em quando. O pai era colônia de férias. Você está entendendo? Então, essa segurança é fundamental através da sua autoridade. Isso é até dentro da terapia. Por que os meus pacientes, normalmente, eles melhoram? Eles melhoram porque na primeira visão que eles têm de mim, eles veem uma visão de autoridade, não um terapeuta frágil. Você está entendendo? Tem que ser assim. E talvez, né, o último pilar aqui seria o pilar da comunicação e da linguagem poética e simbólica. Né? Isso aqui já é uma coisa mais complexa, mas a comunicação, como eu estou me comunicando? Eu sei comunicar bem ao meu filho? Né? Eu sei comunicar bem ao meu marido? Né? Será que eu estou deixando as coisas mal entendidas? Né? Será que ao comunicar eu quero dizer uma coisa e estou dizendo outra? Será que eu estou sendo muito reativo? Eu reajo antes de eu parar para entender o que a pessoa está falando? Isso faz parte da comunicação, que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje. E essa linguagem poética e simbólica, né? É expor aos seus filhos a coisas mais bonitas, mais transcendentes, né? Essa linguagem simbólica de entender que o seu filho precisa mais do que apenas o materialismo dessa vida, de ele vai para a escola, aí ele come, aí ele faz isso. Não, o seu filho precisa também, né, de ter contato com coisas, né, etéreas, com coisas que de alguma forma vão alimentar a alma dele, o seu marido também e você também. Vocês precisam estar conectados não só a esse mundo material, mas também ao mundo transcendente. Essa linguagem poética, simbólica, né? Isso vai fazer com que vocês criem uma harmonia maior familiar. Então percebe, eu falei dos temas aqui, fiquei meia hora só para falar dos temas, nem consegui aprofundar neles. Mas eu espero que você já olhe esses 7 pilares e fale assim, onde eu posso estar falhando na minha casa, na minha família? E diante disso você vai conseguir, né, a começar a organizar a sua vida familiar. Tá? Normalmente eu vou voltar a falar disso sobre cada um dos temas, mas eu quero que você já fique com isso na cabeça, tá bom? Espero ter ajudado vocês hoje e voltamos, se Deus quiser, se não tiver sessão também no horário de 8 horas da manhã, né? Estarei aqui com vocês novamente segunda-feira, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.